Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Chegamos ao final do mês vocacional, que tem como tema Igreja, uma sinfonia vocacional. E é bem isso, uma diversidade vocacional muito grande, né? E ao mesmo tempo um serviço que realmente se presta à igreja, o chamado à conversão, pelo testemunho e também pelas várias missões que cada um exerce. E o tema e o lema: pedi, pois, ao Senhor da messe, Mateus 9:38, convidando-nos à oração, ainda amanhecendo da oração, de rezarmos pelas vocações, tanto a vida dos ministérios ordenados, padre, bispo e diácono, como também a vida matrimonial, ao mesmo tempo a vida de casamento, a vida consagrada. E nesse final de semana nós contemplamos a vocação aos ministérios leigos. Quantos leigos e leigas, cristãos leigos e leigas, exercem o ministério na igreja, caríssimos irmãos e irmãs? Ministro extraordinário da comunhão, catequista, hoje também dia, né, do catequista, também trabalho como pastoral das exéquias, nos conselhos, nas pastorais diversas, na coordenação de pequenas comunidades, né, na missão evangelizadora, na missionariedade. Quantos, né, dons nós temos na igreja de leigos e leigas que assim vivem. Sabemos que o leigo e leiga, além do trabalho interno da igreja, tem a grande missão que é ser leigo no mundo, ser cristão no mundo. Né? Isso vamos contemplar e rezar no último domingo do ano litúrgico, no dia do leigo, dia domingo de Cristo Rei. Mas nesse último domingo, agora do mês de agosto, rezamos pelas vocações aos vários ministérios na igreja. E, ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, nós pedimos, claro, para os catequistas, já que agora é um ministério também instituído pelo Papa Francisco, onde os catequistas, aos poucos, recebendo esse momento importante de ser instituído como ministros, né? Instituído como um grande dom, né, na igreja, né, como alguém que tem justamente, né, um trabalho importante, assim reconhecido na igreja. Portanto, no último domingo, os cristãos leigos e leigas, e que nós vemos com muita alegria essa presença dos leigos e leigas que assim vivem, né? A oração desse dia de hoje justamente é: enviai, Senhor, operários para a vossa messe. Sabemos que a messe é grande e os operários são poucos. Suscitai, pois, vocações dos mais diversos ministérios leigos, que possam testemunhar com suas vidas a alegria do Evangelho e espalhar no mundo o doce perfume de Cristo, pelo cultivo das virtudes da fé, da esperança e da caridade. Aumentai a fidelidade ao santo batismo, para que recebemos e dai-nos a graça da conversão diária. Tudo isso vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Portanto, rezamos, pelas vocações dos cristãos leigos e leigas na igreja, das várias missões e essa beleza dos vários ministérios, né, que nós temos na igreja, dos cristãos leigos e leigas que exercem com generosidade, com alegria. Quantas pessoas cuidam das nossas sacristias, das capelas, das pequenas comunidades, dos vários trabalhos também de conselhos paroquiais, tanto administrativo como também de pastoral. Quantos trabalhos dos cristãos leigos e leigas. Rezemos para que cada vez mais, conscientes dessa missão, os leigos se empenhem, além daquilo que é essencial para eles, serem presença no mundo, também de poderem estar servindo a comunidade dentro dessa realidade concreta, né, das vocações ao ministério laical. Meus irmãos e irmãs, estamos no 21º domingo do tempo comum. Hoje estamos concluindo o capítulo 6 de São João. Lembra que nós falamos que nós íamos, durante alguns domingos, ler o capítulo 6 de São João, que era sobre o pão da vida, para poder completar os domingos, já que o Evangelho de Marcos, que é o desse ano, ele é um pouco mais curto e não contemplaria todos os domingos. Portanto, tivemos esses domingos todos, né, com o capítulo 6 de João, que é o grande discurso sobre o pão da vida. E nesse domingo, meus irmãos e irmãs, tem uma palavra muito importante para nós e que nós temos que também fazer a nossa parte. A palavra de Deus nos atinge a cada momento da nossa vida, para que nós possamos descobrir cada vez mais o nosso chamado, nossa missão, e no meio de tantas situações responder com veemência, com coragem, o nosso sim ao Senhor. Tanto, meus irmãos e irmãs, o Evangelho, os discípulos estavam escutando falar sobre o sermão do pão da vida, e disseram entre si, não é?
essa palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Ou seja, está muito difícil de entender isso. Pão da vida, Cristo deve dar seu corpo e seu sangue como alimento e como nossa bebida, não é? E justamente Cristo escutou isso, ficou sabendo disso, falou, você escandaliza com isso? E então, se vocês virem o Filho do Homem subindo para onde estava antes, para dar ascensão, o Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que eu vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Havia aqueles que não acreditavam, Jesus sabia justamente o que estava acontecendo, não é? Até quem ia entregá-lo. E acrescentou, é por isso que eu vos digo, ninguém pode vir a mim, a não ser que ele seja convidado pelo Pai, né, concedido pelo Pai. E aí então fala a leitura muito importante, a última parte do Evangelho. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Eu vou sair dessa, não quero mais ficar por aqui. Também estou fora disso, não é? Então Jesus disse aos 12, ele, vendo o que tinha acontecido, ele se volta para os 12 e diz, e vocês também querem ir? É a pergunta, vós também quereis ir embora? Jesus deixa essa liberdade ao ver as pessoas que não conseguem acreditar que Ele é o pão da vida, que dá sua carne e seu sangue, alimento e bebida para todos nós, e começam a se afastar, estamos fora disso. Ele pergunta aos 12, também vocês querem ir? E aí Pedro, sempre ele, também responde, não é? Então Simão Pedro respondeu, a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. A quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. A grande resposta de Pedro. É claro que ele podia voltar para casa, para a sua família que ele tinha deixado, para o seu trabalho de pescaria, que era seu sustento. Mas ele falou, agora não tem volta. Não tem mais como voltar. A quem iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna. E essa é a conclusão um pouco do capítulo 6 de João, diante da incredulidade, da reclamação sobre Jesus Cristo, falando sobre o pão da vida, né, justamente Pedro vai responder, e a igreja responde pela boca de Pedro. Nós cremos em Ti, na Tua palavra. Nós aceitamos a palavra que nos dá a Sua vida como nosso alimento, essa vida eterna que nós buscamos. Isso, meus irmãos e irmãs, na leitura primeira desse domingo, 21º, na livro de Josué, aparece com muita clareza isso. Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel e convocou os anciãos e os chefes, os juízes e os magistrados que se apresentaram diante de Deus. Então Josué falou ao povo, se vos parece mal servir o Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra habitais, quanto a mim, eu e minha família, nós serviremos ao Senhor. Ou seja, uma palavra de Josué, na anficonia de Siquém, reuniu todo mundo que tinha passado por várias experiências e dizer, a quem vocês querem servir? Eu e minha família serviremos o Senhor. Essa é a resposta, meus irmãos, de alguém de fé que crê no Senhor e assim se oferece a entregar-se ao Senhor, né, dando a sua vida também para servir o Senhor. E ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, ele fala aqui, longe de nós abandonarmos o Senhor para servir a deuses estranhos. Ele mesmo é quem nos tirou da terra do Egito, da escravidão, realizou grandes prodígios e nos trouxe por esses caminhos, né? E por meio de Deus, dele, todos os povos pelos quais passamos, nós, meus irmãos e irmãs, serviremos ao Senhor, porque Ele é nosso Deus. É bem esse aspecto, meus irmãos e irmãs, que é colocado também nesse domingo. A quem quereis servir? Né? Se aos vários deuses por onde vocês passaram, ou ao Senhor que vos tirou da terra do Egito, da escravidão. A quem queremos servir? Essa é a grande pergunta, meus irmãos e irmãs, que vai se fazendo para cada um de nós também. A quem serviremos? A quem queremos servir? Se aos ídolos desse mundo ou se ao Senhor.
Se aquele que dá a vida por todos nós, se nos alimenta com o seu corpo, com o seu sangue, é a palavra de Deus para nós, meus irmãos e irmãs, da leitura primeira e o Evangelho, que nos coloca essa grande pergunta: a quem quereis servir? A quem ireis servir? Com quem quereis viver cada vez mais? Peçamos ao Senhor, meus irmãos e irmãs, que a nossa fé nos faça viver cada vez melhor a vida cristã, viver com generosidade, o serviço com generosidade, disponibilidade, alegria, para que a missão adjentes, a missão também nas nossas comunidades, apareça através do testemunho dos cristãos, vivendo a vida cristã, testemunho de Jesus Cristo, nosso Senhor, às pessoas ao nosso redor. Portanto, meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus é com muita clareza, a gente nos fala isso. E a segunda leitura, nós vemos que a consequência de querer servir o Senhor, ou seja, é de poder ter um comportamento bom uns para com os outros. Vós que temeis a Cristo, sede solícitos para com os outros, mulheres, marido, pais, filhos, enfim. E fala justamente dessas questões várias, do marido não mais esposa, etc., e que quis torná-la santa para apresentá-la diante de Deus, não é? Assim, o marido deve amar a sua mulher como o seu próprio corpo. E aquele que ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Ao contrário, alimenta-a e cerca-a de cuidados, como Cristo faz com a sua igreja, né? Por isso o homem deixará pai, mãe, etc., que é uma leitura nós sabemos bem disso. A palavra de Deus, meus irmãos e irmãs, nos fala que esse homem novo, essa vida nova, nos faz viver também no relacionamento matrimonial de uma maneira nova, onde marido, mulher têm seus papéis diferentes, têm suas funções diferentes, mas estão unidos pelo amor e assim formam sua família, a família cristã, como nós celebramos na segunda semana desse mês de agosto, justamente a Semana da Família. Peçamos ao Senhor, meus irmãos e irmãs, que também nós respondamos também a quem querer servir. Eu e minha família serviremos o Senhor. E também peçamos ao Senhor que aquilo que Jesus Cristo pergunta aos seus discípulos, respondamos como Pedro: a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Minha vida não tem sentido se não for contigo, Senhor. Não tem sentido eu sair de onde eu estou, deixar o que eu tenho para buscar outras situações, né? Mas a minha vida só tem sentido contigo. É bem esse aspecto que é colocado. E é nosso laço, meus irmãos e irmãs, que nós somos chamados a viver cada vez mais. Não tem sentido de outro jeito. E isso vai nos fazendo homens e mulheres novos, também no relacionamento familiar, né, como fala a leitura segunda de hoje, de marido e mulher principalmente, para que essa vida de homem e mulher possa, cada vez mais, iluminado pelo Cristo, ter essa presença de Cristo em nossa vida. Que todos os cristãos batizados, todos os cristãos leigos e leigas, possam viver tudo isso na sua paróquia, na sua comunidade, na sua diocese, com generosidade, com disponibilidade, vivendo o seu batismo, sua vida cristã, nos vários ministérios de leigos e leigas que nós temos na igreja, com vários trabalhos e várias possibilidades, que quanta gente generosa, disponível, o faz. Faz isso com o coração aberto e generoso. Peçamos ao Senhor também que nós possamos ver esses sinais no meio de nós e agradecer a Deus por tantos homens e mulheres que assim o fazem. E por fim, meus irmãos e irmãs, o salmo de resposta da liturgia desse domingo, Salmo 33 ou 34, coloca para nós isso: provai e vede quão suave é o Senhor. O Senhor pousa seus olhos sobre os justos e seu ouvido está atento ao seu chamado. Mas ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar as suas lembranças. Clama o justo e o bondoso escuta, e todas as angústias os liberta. O coração tribulado ele está perto e conforta os com o espírito abatido. Meus irmãos e irmãs, participemos da missa dominical, participemos de nossa comunidade, vivamos nossa vocação e que guardemos no coração tudo aquilo que nós celebramos nesse mês de agosto, nossa parte vocacional. Continue a pedir ao Senhor da Messe que envie homens e mulheres disponíveis para o grande serviço, a grande missão da igreja na sua messe, para que cresça ainda mais o anúncio do reino de Deus dentro dessa sociedade. Que Deus Todo-Poderoso abençoe, proteja e guarde, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.